Sendo mais técnicos agora, modulação é um processo onde um grupo de dados digitais, ou seja, os bits, uns e zeros, são modificados para que possamos transmiti-los pelo ar. É aquilo que eu falei para vocês, você ajusta o sinal de acordo com as características do meio físico que você vai utilizar. Então, no nosso caso aqui, pensando em Wi-Fi, você usa basicamente a modulação em fase e modulação em amplitude. O que seria isso em linhas gerais? A modulação em fase é uma modulação que você vai modificar a forma da onda, Por exemplo, aqui na nossa imagem, você pode ter um código, ou seja, cada fase dessa, cada ajuste desse da frequência é chamado de fase. Então, nós temos uma fase aqui, temos uma outra fase aqui, representando 90 graus, outra fase aqui representando 180 graus, outra fase aqui representando 270 graus. Vejam que esse intervalo aqui de tempo representa um bit. Perfeito? Vamos facilitar aqui o desenho. Então, isto aqui é um bit, isto aqui é outro bit, isto aqui é outro bit, isto aqui é outro bit. Então, a cada fase dessa aqui, 0 grau, 90 graus, 180 graus e 270 graus, ou seja, cada ajuste desse aqui, nós temos um bit. Perfeito? Ou seja, nesse caso, nós temos 4 bits. Ok, pessoal? Claro, eu posso ter mais de 4 bits aqui? Posso ter. Em vez de eu ter 4 fases diferentes, eu posso ter, por exemplo, 8 fases diferentes, 16 fases diferentes, 32 fases diferentes. E qual é a vantagem de eu colocar mais fases? Eu coloco mais fases, eu tenho mais bits. Eu tenho mais bits, eu consigo transmitir com maior velocidade na minha rede Wi-Fi. Perfeito? E a mesma abordagem, a mesma analogia pode ser usada para a modulação em amplitude, onde você vai oscilar o tamanho, digamos assim, da onda. Veja, eu tenho uma onda de uma respectiva altura aqui, eu tenho uma outra onda de uma respectiva altura aqui, eu tenho uma onda um pouquinho mais alta aqui, eu tenho uma onda um pouco mais baixa aqui. Cada variação dessa de altura, você vai ter um bit. Perfeito? Então, tenho aqui um bit, eu tenho outro bit aqui e outro bit aqui. Tudo bem? Então, tenham isso em mente. Eu sei que parece um pouco confuso no primeiro momento, mas o Wi-Fi, na sua tecnologia, no âmago da sua tecnologia, ele realmente é relativamente complexo, tá, pessoal? Eu estou, inclusive, simplificando para vocês aqui. Então, a cada variação dessa de sinal, você vai ter um bit. Quanto mais variações você tiver aqui, mais rápido você vai conseguir transmitir. Perfeito? Tenham isso em mente. E para fechar esses conceitos principais, portadora, que eu já comentei com vocês. A portadora é um sinal analógico em forma de onda, normalmente uma senoidal. Uma senoidal seria um sinal como este aqui, como vocês acabaram de ver. E esse sinal será modulado, ou seja, alterado, ajustado, para representar aquela respectiva informação. Uma coisa que vocês precisam saber, especialmente os profissionais de TI. Quando você pensa em uns e zeros, bits, você pensa que o sinal de rádio, por exemplo, digamos que nós tenhamos aqui um enlace de rádio. Muitos profissionais pensam que o que passa aqui são bits, uns e zeros, Ou seja, quando você pensa em rádio digital, pensa que vai ter aqui os bits passando de maneira semelhante como nós temos dentro de um computador. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não é isso, tá? Boto bem grande aqui. Não é essa a realidade. O meio físico, que no nosso caso aqui é o ar, é analógico, tá? Pode soar um pouco estranho para vocês. Mas a rede não é digital? Os equipamentos não são digitais? São digitais sim, pessoal.
Então nós temos de repente aqui um access point, um rádio qualquer, conectado aqui a uma antena. Do access point para cá, né, para a rede de computadores, rede local, rede sem fio, aqui é digital. Agora, no ar, você converte aquele sinal digital em ondas, em senoides, perfeito? E do outro lado você pega essas senoides, essas ondas que chegam e convertem novamente aqui no nosso access point em sinal digital, perfeito? Então, tenham em mente isso. O meio físico é analógico. E com isso, pessoal, nós encerramos nessa parte básica, né? E lembra o seguinte, que quando eu falo de portadora, é aquele sinal analógico que vai transportar a onda, ou seja, quando você vai transportar alguma coisa muito grande, você acaba tendo que fazer aqueles ajustes que eu comentei rapidamente com vocês. É a mesma coisa como, por exemplo, você quisesse transportar uma casa. É possível transportar uma casa. Então, você transporta, analogicamente falando, né, uma analogia, essa casa, desde que você tenha aí os procedimentos necessários para transmitir esta casa, no nosso caso aqui, as nossas informações para o meio físico.